Agora eu vou conversar com o Leonardo Frois, que participou de uma das mesas lá na Tenda dos Autores e foi ovacionado, todo mundo gostou bastante. Como é que foi, Leonardo? Foi maravilhoso, porque o meu papel era agradar a rapaziada, não é? E o público era muito numeroso, a tenda estava lotada, e eu vi que nenhuma pessoa se levantou enquanto eu falava, e todo mundo depois me aplaudia de pé. Foi uma emoção muito grande. O Leonardo deixou uma vida muito urbana, né, Leonardo? E se colocou ali no meio do mato, vamos falar assim, né? Se mudou. Em que momento você tomou essa decisão, Leonardo? Tem a ver com a sua escrita essa decisão? De certa forma, sim, não é? Essa decisão foi tomada no começo da década de 1970, por volta de 71, 72 aí. Era uma época horrível também no Rio, porque era o auge da ditadura, a vida no Rio era muito sem graça. E eu trabalhava muito, ganhava muito bem, mas em compensação ficava sempre muito ocupado, era muito responsável como diretor de uma editora, não é? E eu queria mais espaço para o meu trabalho pessoal de poeta, de escritor. E foi isso, basicamente foi isso. E isso coincidiu com o fato de eu começar a viver na época uma história de amor que dura até hoje. Então eu precisava de ir para algum lugar para viver essa história e para conquistar mais espaço para a minha poesia, né? Que bacana. E a sua poesia hoje fala muito da questão da natureza, desse seu contato. Como é que é o seu dia a dia, o seu processo criativo lá onde você mora hoje? Olha, o processo, eu não crio só poesia, não é? Ao longo desses tempos eu criei 2 filhos, criei centenas de árvores que eu mesmo plantei, eu criei muitas a partir das sementes, né? São filhas minhas também estas árvores. Hoje são árvores monumentais. E animais são só os animais silvestres, eu não costumo. Já tive gato, mas atualmente não tenho mais. Mas é todo o processo criativo. Viver lá é um processo que inclui todo tipo de criação, não é? E eu fiquei muito, um jornal de hoje dizia que eu saí da toca. E é verdade, porque raramente eu saio. E foi muito falado também na mesa que você participou aqui na Flip, do seu toque sensual nos seus textos, né? De onde vem isso? Sempre foi assim? É uma característica já natural sua? Como é que é? Isso eu acho que é. Eu acho que é uma característica da personalidade, né? Eu sempre tive uma noção, desde moço, de que eu tenho um temperamento fortemente sensual, né? E isso se revela na poesia, quer dizer, as minhas principais características provavelmente passam para a poesia e pela poesia. E esta relação sensual não é só com pessoas, né? Não é só entre os membros da minha espécie. Eu acho que ela se refere na forma sensorial como eu lido com a natureza, né? Com as plantas, com os animais do mato. Eu fico embevecido, por exemplo, muitas vezes eu acho um animal tão bonito quanto uma pessoa humana. E isso tudo está... Eu acho que a gente vive assim, se a gente para pensar, não é? O prazer corporal, ele nos acompanha quando a gente está bem o tempo todo. E isso é uma coisa muito bonita, é o prazer da vida, não é? De estar vivo. E você acha que para se escrever, para se fazer poesia ou qualquer outro tipo de obra literária, é preciso vivenciar aquilo? Por exemplo, você foi lá para o mato e aí você escreve de natureza de uma forma tão sensível, né, que toca. Você acha que a melhor maneira é vivenciando? Mas aí há diferentes caminhos, né? Os poetas são tão diferentes quanto as pessoas, de modo geral. Há poetas, por exemplo, que trabalharam em banco a vida inteira. Há poetas que foram funcionários públicos a vida inteira e escreveram grandes obras de poesia. Há poetas como Fernando Pessoa, um dos maiores da língua no século XX, não é? Que foi um modestíssimo escriturário. O trabalho dele era escrever cartas comerciais numa firma lá em Lisboa, não é? Provavelmente nunca teve esta ligação com a natureza que eu tenho. No entanto, é um enorme poeta, não é? Um dos maiores, talvez, de sua época em todo o mundo. Eu acho que é o seguinte, como eu disse no início, como nós, seres humanos, somos tão diferentes uns dos outros e podemos realizar coisas interessantes e viver o mesmo tipo de contentamento com as nossas diferenças, os poetas são assim. Os poetas não são diferentes das pessoas comuns, das pessoas normais. Eles apenas talvez sejam mais sensíveis para certo tipo de fenômeno, mas são pessoas comuns, como eu procurei ser e tento ser. Legal. Obrigada, Leonardo.
A minha casa... A minha casa. A minha casa tem que ter alegria. Tem que ser sem hora pra ir embora. Tem que ser muito moderna. Tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhada.